Alentejano. Seja bem-vindo, episódio número 11 do Alentejano, o podcast onde só passam pessoas de valor. Neste podcast não é qualquer um que mete cá os pés, tem que ter muito para contar. Desta vez vamos falar de botânica. Já estão a ver o nosso convidado, o Joaquim Tavares, é fitoterapeuta holístico, ele é também oleiro, escritor e faço energias quânticas. E quantas mais profissões, mas acima de tudo, agora dedica-se mais à parte da saúde. Da medicina natural. Sim, da medicina natural. E posso garantir que, como em direito é um espetáculo, porque eu tinha uma dor de costas há 6 meses e já me tirou esta dor. Exatamente. Era o quê? O trapézio que não estava equilibrado? Sim, havia o trapézio estava um bocadinho deslocado e numa vértebra aí no pescoço também estava deslocado. E então com uns toquezinhos aí, ao fim de 5 minutos e já estava tudo no sítio. Portanto, às vezes, quando pensamos que temos um problema e o médico nos diz que temos de ser operados, pensem 2 vezes, consultem aqui. O senhor Joaquim Tavares, ele dá consultas, tem a olaria aberta, a olaria, juntamente com o espaço onde nos encontramos, que é o espaço da botânica. Mas peçam sempre uma opinião, porque escusam de estar a ingerir químicos, escusam de ser abertos, não é? Se forem coisas de médico, eu indico às pessoas, digo, olha, isso portanto, não é... Há doenças que têm forçosamente de ser operado, não é? Exatamente, sim. Há coisas que é do médico. Eu, por exemplo, eu olho através dos olhos, através da íris, e faço uma leitura muito aproximada das doenças que têm, colesterol, diabetes, tensão arterial, o que é que a pessoa está a sentir, estão lá os sinais todos. E eu vou fazer uma identificação através dos sinais que lá estão. Não foi que inventei aquilo. No olho esquerdo, não é? No olho esquerdo. A iridologia é uma coisa muito vasta. Que através dos sinais, há doenças que, por exemplo, vêm a caminho ou que podem acontecer a essa pessoa, e que certamente irão acontecer. Nos olhos vê-se bem antes delas acontecerem. Portanto, como se diz que a prevenção é quase sempre o melhor remédio, nós estivermos prevenidos, quando aparecer uma dessas ditas doenças, nós já temos mais ou menos identificados com ela e já sabemos como é que combatê-la ou eliminá-la. Agora, se pudermos não meter químicos cá para dentro, melhor. Pois, os químicos que se devem usar é beber vinho tinto com moderação, ou branco para quem gosta, e beber um vinho do Porto. Coisas naturais e biológicas sem abusar, não se pode abusar de nada. Os comprimidos receitados pelos médicos têm muito químico. Faz bem uma coisa, mas faz mal a outra. Depois imagino, por exemplo... Nós sabemos que tem contraindicações, não é? Imagino, por exemplo, substâncias como... Eu não vou dizer nomes, que é para não entrar em conflitos com eles, que não quer cá conflitos com nenhum. Agora, coisas para combater o colesterol, a tensão arterial, a doença de Crohn. Aquilo é tudo químicos, tudo à base de cortisonas, tudo. Isso para mim é completamente absurdo e não tem qualquer eficácia. Começamos logo com a cortisona, que é só feita à base de gorduras. Exatamente. Leva cera branca cristalina, leva metilparabeno, que até é um lubrificante de automóveis e tudo. Leva o que nós metemos cá para dentro. Leva aquela gordura da lã dos carneiros, que é lanolina, que é um nome muito bonito, mas os não carneiros... Deixa de ser lã de carneiro. Aquilo é uma gordura. Que houve algum chico esperto que se lembrou de que aquela gordura injetada nas pessoas, que aquilo eliminava as doenças. Pois enganou-se completamente. Pode eliminar as doenças temporariamente, mas depois aquilo vai injetar gordura na pessoa que vai engordar uma quantidade de quilos que ela não quer. Os médicos também têm um certo cuidado quando prescrevem a cortisona de avisar 7 dias vai tomar, depois tem 7 dias de desmama. É preciso cuidado porque senão começam a inchar. Daí a razão. E depois é só gordura mesmo. Quando me aparecem aqui pessoas que com 20 ou 30 quilos a mais do que eles tinham há um ano atrás, eles dizem assim: o que é que eu faço isto? Eu quero um chá para emagrecer. Queres um chá para emagrecer? Até o que é que tens andado a tomar? É para tentar a tomar isto, para uma depressão, ou sei lá, para uma doença de Crohn. A doença de Crohn, as únicas respostas que têm é corticoides, anti-inflamatórios e cortisona. Isso é completamente absurdo. Se beberem chá de malvas, de cavalinha, de ortigas, de menta e de alfavaca da cobra, aqueles intestinos vão ficar saudáveis. Em vez de porem porcarias lá para dentro que vão criar mais uma série de doenças que depois têm outros tratamentos para aquelas doenças que foram criadas por aquela suposta coisa que era tão boa. Sim, isto depois da indústria farmacêutica também a funcionar. Isto curamos de um lado, estragamos do outro, que é para haver sempre... É pena. A medicina, eu acho que eu tenho lido
no calhamaço de livros antigos que eu tenho lido sobre a medicina. A medicina não é nada disto. Estamos um médico, vai um paciente com um problema. O médico não olha para ele, não vai para a barriga e lá o ânus e onde quer que for, e ver nos olhos e na língua e nos ouvidos e ver se o que é que ele tem. Então eles não olham para a cara das pessoas, como é que eles podem saber? São médios e vão ler. Nada disso. Ou escutam, medem atenção. Medem atenção, tem atenção alta. O doente até pode estar enervado e a atenção está a 20. Prescrevem logo coisas para baixar a atenção. Completamente errado. As pessoas, para já as pessoas andam com um stress desgraçado, motivado por todas estas coisas que nos envolvem. Tudo envolvência, claro. Portanto, só isso é o suficiente para criar doenças. Se o sistema nervoso está completamente alterado, vai criar uma série de doenças. Na tiroide, no coração, na circulação sanguínea. Sim, porque o stress é do que mais mata. O stress, podemos quase fazer um paralelo com o Covid. O Covid em si não mata. Vai fazer realçar outros problemas. O Covid, na minha maneira de ser... Nós cá temos, não é? E aqui é rigorosamente o mesmo. Na minha maneira de ser, eu não levo vacinas porque o stress não mata diretamente, mas vai queimando por dentro. Na minha maneira de ser, todas as pessoas à minha volta já todos levaram várias vacinas. Eu não levo nenhuma e não tive Covid e não, eu sinto-me super saudável. Todos à minha volta, inclusive até da minha família. Todos tiveram Covid e eu não tive. Então, mas será que eu sou alguma pessoa super? Não é nada disso. Mas tem um remédio? Eu estou cheio de várias plantas. Tenho vários remédios que se a pessoa apanhar o Covid para combater aquilo. Em vez de químico. Claro. Portanto, aqui acima de tudo é isso. É retirar os químicos que nos fazem mal. Sempre. Usar as plantas. E usar plantas porque é o que a natureza nos dá. Mas o que eu aconselho é ter um conhecimento profundo sobre aquelas plantas. Isso a conjugação delas entre umas com as outras é preciso cuidar. Até porque há plantas venenosas. Claro. Já aqui falávamos há plantas venenosas. Antes de começarmos a gravar, falámos precisamente disso. Portanto, há plantas perigosas. As pessoas não podem ir atrás de tudo. Não. Só o que veem na net. Então, veja-se o caso de há 3 ou 4 anos. 2 pilotos da base aérea de Montreal que vieram passar uma semana aqui no Alentejo só para sobreviverem com as ervas que nos haviam aí. Eles assim que chegaram à cicuta, comeram um bocadinho da raiz da cicuta, caíram para o lado e morreram. Um ainda conseguiu ligar para o 112, quando por o GPS do telemóvel, foram descobrir lá no meio das estevas, já estavam os 2 mortos. Um deles com uma mulher médica e estava prestes a ter bebê. Depois vê na revista e vê tudo quanto é notícias. Até mas essas pessoas, esses putos com 30 anos, que eram pilotos da base aérea de Montreal, vêm para aqui comer raízes. Há raízes boas, mas também há outras que matam. Inclusivamente, que é uma que é conhecida, a cenoura brava, que é a cicuta. Aquilo é mortal, mata qualquer bicho e ele vai comer aquilo, sabe a cenoura. Eu não a provei, mas cheira a cenoura. Claro que eu não vou provar essas coisas. Mas a cicuta há muito, aqui por exemplo no Alentejo, há aqui muito... parece que foram plantadas. Portanto, é uma são Você invasoras, vê, são daquelas invasoras, não é? Chama-se cenoura brava. Há várias. Há a cicuta, existe em alguns ribeiros, onde há água, e há outras que existem nos terrenos secos. Você vê aquelas plantas assim, parece, quando elas estão verdes, parecem folhas de cenoura. Você tocar naquilo, cheira mesmo a cenoura. Arranca uma vez na raiz, aquilo cheira a cenoura. Aquilo é altamente mortal. Você pode tocar à vontade, mas se comer, depois se estiver sozinho, depois o mais certo é você bater a bota. Ora, eu não arrisco nisso. O que é que eu faço? Eu, quando não conheço uma planta, eu não lhe toco. Posso tocar com as mãos, mas comê-la nem pensar, senão eu não estava aqui a contar a história. Agora, as pessoas não podem ir comer, apanhar plantas. Tudo só porque ouviram dizer que aquela planta faz bem, não é? Hoje temos aplicações na internet que a pessoa pode investigar, tira uma foto àquela planta e na internet explica lá o que é aquela planta. Não. Ora, as pessoas não podem correr risco, não podem agora comer tudo o que aparece. Porque antigamente era a história das chilarcas. Se não... As chilarcas, eu vejo tantas... Porque mata, porque se não soubermos eu vejo tantos cogumelos bem. No campo quando andar a apanhar as plantas. Eu, como não os conheço, apanho-os e meto-os na mão e cheiros, mas comê-lo nunca. Bem. Ora, porque eu posso... mas isto é bom. É bom. E é uma pessoa que trabalha e conhece profundamente as plantas, não é? Exatamente, eu trabalho mais... Não arrisca. Não arrisca. Não arrisca, e mesmo quando aparecem plantas, e quando vou para outras regiões, para o norte, ao centro ou para o sul, há outras plantas que eu nunca vi. E eu vejo aquelas plantas, eu vou tocar naquela planta, vou cheirar, mas comê-la nunca. E depois vou pesquisar sobre aquela planta. Ainda há pouco tempo descobri em Cruz, no Castelo de Cruz, que ando sempre a pesquisar. O que é que vou sempre pesquisar, o pé do rio, vou sempre pesquisar. E vi uma planta enorme com uma flor assim carnuda, assim com várias
broto assim muito linda, com umas folhas com quase 1 metro. E eu vi aquela planta e digo, esta planta não é mais estranha, mas que raio de planta é esta? Fui à internet, não é mais do que o acanto. Acanto. É usado há 2000 anos. Se vocês forem ver, naquelas colunas que os romanos faziam, aquelas decorações que eles faziam com aquelas folhas recortadas, é baseado na folha do acanto. Aquilo come-se, aquela folha come-se e faz cataplasmas e cura tantas doenças. Mas eu não toquei naquela planta sem a conhecer. Agora já vou lá buscá-la onde ela está. E essa faz bem o quê? É uma planta que cura o quê? Feridas, por exemplo. Feridas. É esmagado o sumo daquilo, pode-se tomar. Por exemplo, pessoas que tenham obstipação ou tenham feridas na boca ou no estômago. Portanto, é multifacetada. E não tem nenhuma contraindicação. A flor daquilo é mais ou menos, a flor chega a ter quase 1 metro. Depois tem vários gromos. Uma flor lindíssima. Aquela flor era usada como, quando as tropas comunicavam umas com as outras, a mensagem que fosse envolvida naquela planta, era sinal que aquilo que era uma coisa verdadeira e séria. Okay. Portanto, era usada como troca de certas informações. Isso está escrito, não fui eu que inventei. Sim. Nessa informação na internet é que eu fui descobrir isso. Afinal, eu tenho isso num livro, que é logo a primeira planta do livro, tem 400 plantas. E eu nunca liguei àquilo. Via aquilo, acanto, sei lá o que é isto. Até sabia, a descobrir. Não sabia que havia cá. Assim que eu descobri que está aqui neste livrinho, eu fui ver, assim que me disseram, assim que a informação tive, acanto. Esta planta que está aqui trata anginas, contusão, dartro, diarreia, digestão, picadas e queimaduras. Olha só isto que ela faz. Só é o equivalente a 200 euros numa farmácia em prescrição médica. Portanto, uma planta que se dá. Agora, estávamos a falar como é que se elimina o Covid. Isto protege. Sim, há pouco e até ou seja, qualquer vírus. As coisas que as vacinas têm, aquelas coisas desconhecidas completamente que as vacinas têm, que eu não quero conhecer, que nem por isso é que não as levo. Mas vejo os sintomas de tantas pessoas que levaram a vacina à minha volta e todos vêm a queixar com pernas inchadas e a cabeça a latejar e falta de força nas pernas e diarreias e não sentem o pé. Essas coisas. E depois dizem-me assim, vê lá se tens um remédio para isto. Eu tenho uma vara de marmoleiro nas orelhas, é o que tu precisavas agora. Mas estás a brincar, não? Sim, estou a brincar. Mas há plantas que evitam, eliminam os vírus, como é o rebento dos espinhos, como é a artemisia. A artemisia cura a malária. Em África é largamente usada. E existe aqui no meio das terras, aqui no nosso terreno. Artemisia dos prados. Isto é um nauseabundo. Isto sabe mal que se farta. Mas cura o paludismo. Ora, e elimina qualquer vírus. Mas não será melhor do que estar a tomar químicos que vão provocar outras... E não tem nada contra as farmacêuticas. Aliás, eles quase todos chamam de pacientes. Em casa de ferreiro, não é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Agora, das farmacêuticas, eles vão... a gente prefere ir à do Joaquim Tavares do que estar a tomar este medicamento. A vacina é... Normalmente, o prazo para uma vacina estar 25 disponível anos. São anos, dezenas de Agora, o que é que os chicos espertos que querem ganhar dinheiro à conta do medo dos outros dizem? Que essa vacina está a ser estudada há 25 anos, foram buscar certas partes da vacina. Isso é tudo conversa de chacha. Sim, eles tiveram 9 meses e meteram cá fora não sei quantas variedades de vacina. Eu quando quero saber de uma coisa, vou aprofundar o conhecimento sobre uma coisa, ou uma pessoa que me vem contar às vezes histórias, eu para mim vejo o que é que ele faz. E depois vou fazer uma análise sobre aquela pessoa. Agora, conversas de chacha levas o vento. Eu vou ver o que é que aquela pessoa já fez, ou o que é que ela vai fazer. E depois aí já posso mais ou menos formar uma opinião. Agora, certos doutores ainda aparecem-me aqui todos que tiraram não sei quanto anos. Não sei igual, doutor, não venhas com essas conversas de chacha. Tu estás formado em médico, mas ainda não és, filho. Hás de ser. Quando curar alguma doença. Quando criares o teu próprio currículo, quando criares a tua própria... o teu caminho a curar os outros. Agora só porque é médico, não é nada disto. Tu estás a começar uma coisa. Não venhas com a história. Eu trabalho nisto há 50 ou 60 anos e ainda estou a aprender. Claro. Então vamos começar por aí. Quando é que veio este gosto pelas plantas?
Já me tinha Desde que eu me contado, conheço. foi o seu avô, não era? Que também... Os meus pais andavam a trabalhar no campo e eu, com 2 anos e meio, os meus avós cuidaram de mim num monte, aqui a 15 km daqui. E eu fui para lá, tive a sorte de ir para lá, os meus pais estavam no campo e os meus avós estavam, o meu avô era o manejo, era de uma herdade, e a minha avó era a cozinheira, antigamente todos os trabalhadores naquelas herdades, a minha avó que fazia a comida para aquela gente toda, era a de comer, o trabalho de comer, as ceifas e as montas e todos aqueles trabalhos do campo. Ora, o que é que acontece? O meu avô era imensamente procurado, era uma pessoa simples, mas com um conhecimento profundo sobre as plantas e a natureza. Ele amava a natureza. E eu comecei a ver aquilo. As pessoas faziam romarias lá ter com ele, quando tinham feridas ou tinham doenças que apareciam. E ele chegava lá, dava-lhe aquelas plantinhas, toma lá esta plantinha, agora fazes um chá ou comes esta planta e assim. Até agora contar que ele deu nada disso, eu apanhei isto porque é para curar os outros e sou saudável para curar os outros. E aquilo começou-me a fascinar, comecei a ver. Depois estive lá até ir para a escola primária, nessa altura entrava-se aos 7 anos para a escola primária. Com 7 anos já tinha um conhecimento sobre as plantas fantástico. E depois vim para a escola primária, mas durante as férias ia, pumba, aos fins de semana pegava numa bicicleta e pumba lá, ia para os meus avós, lá estava o tempo todo. E claro, sempre a aprender. Ia para o campo com o seu avô, aprender? Com o meu avô explicava-nos, íamos a tratar de gados e aquelas coisas todas. E ele dizia assim, olha, estás a ver aquela erva? Quando tivermos uma diarreia, ferve-se um bocadinho daquela erva com um bocadinho de água, bebe-se aquilo. Portanto, só de olhar. Só de olhar. Já tinha conhecido uma quantidade delas quando para aqui vim. Precisamente. Ora, quando fui para a escola, comecei a essas medicinas, estas coisas que eu desconhecia completamente, mas que já tinha algum contacto, eu comecei a sentir um chamamento com 8 anos. Eu comecei a olhar para as pessoas, os sinais das pessoas, da cara. E comecei a ver coisas na pele, comecei a ver, porque eu não sabia o que é que estava a fazer, mas eu sabia que o meu avô tinha-me dito que aquela ferida com aquela erva esmagada ali acima, cozida e tal, e frita. Já sentia a necessidade quase de dizer à pessoa, olha, se puserem uma ervinha isto passa. Eu via as pessoas com aquilo e aproximava-me das pessoas, e às vezes até era mal interpretado. Diziam-me assim, você tem essa ferida com esta erva assim, estás a gozar, não, nada disso. Pois, desvalorizavam por ter 8 anos. Pois, nada disso, porque, estou ali no médico, pois, e às vezes no médico é por isso que você tem isso curado, está bem curadinho aí. Na altura muito mercúrio, muita tintura, mercúrio, exatamente, e sulfamidas. Pronto, era tudo coisas horrorosas, mas mesmo assim eram-se melhor do que estas que usam agora químicos. Bom, o que é que acontece? Eu comecei a pesquisar aquilo intensamente e procurar intensamente todos os meus momentos. Eu comecei a procurar plantas e terras e barros e coisas e cores e bichinhos. E comecei a procurar sem saber o que estava a fazer. Depois, quando fui, por exemplo, a sentar praça na tropa, com 20 anos, já tinha um currículo de direita, já era conhecido. Depois do direita também tem que explicar, porque se é preciso conhecer quase que o corpo de alta a baixo. Conheço, basta ver uma pessoa andar a olhar. Cada nervo, cada músculo. Sim, não precisei ir para a universidade. Portanto, foi na mesma altura. O seu avô também era em direita, não é? Era. Ele, pronto, dava um jeito. Sim. Dava um jeito. Mas quem me motivou mais a seguir esta parte de endireitar as coisas do corpo, os ossos, os músculos, os tendões, foi um senhor que havia numa aldeia aqui próximo que era na Piroliva, que se chamava Caroxo. Este é um homem com 2 metros de altura. Sim. E eu cheguei a ir de bicicleta lá, ter com aquele homem, que era uma figura fantástica, um homem já de uma certa idade. E eu ia lá de bicicleta, de vez em quando, ver o que é que ele estava a fazer. E ele começou-me a notar lá, porque eu chegava lá, ele tinha assim uma garagem grande, depois ia com uma carroça, tinha fazendas, depois vinha com uma carroça e as pessoas estavam já à espera de todos os lados ali, de táxis, de outros burros, de outros a pé, para ele tirar umas elas. E ele começou-me lá a notar, várias vezes. Eu dizia à minha mãe que ia jogar a bola ali para o campo de bola, que era ali um fim de São Pedro. Mas eu não ia para ali, eu montava na bicicleta e ia andar 10 km. Se ela soubesse, dava-me assim uma boa malha. Eram bendadas ou não? Não eram bendadas porque... Não eram bendadas porque eu desci daqui. A curiosidade resultou em algo positivo. E ele começou-me lá a notar. E ele disse-me assim, então tu rapaz, estás aqui a fazer? Já outro dia te vi aqui. Eu gostava que você me ensinasse a fazer isso. Então, mas tu és de onde? Eu sou da aldeia de Mato.
Aldeia de Mato, eu não sei se Aldeia de Mato Ainda longe. está a alguns 10 km. Senhor, vem naquela bicicleta assim, toda podre, que ali está, uma roda. E ele disse-me assim, a primeira vez disse-me, vai-te embora, não sei, não tenho nada. E depois eu insisti, e ele começou-me lá a ver e digo assim, anda cá que eu vou-te ensinar. E havia sempre pessoas para tratar. Claro. E eu punha-me ali a observar o que o homem fazia. Agarrava nos braços e puxava um bocado e não sei o quê. E comecei a experimentar na escola a fazer isso. Aos colegas. Comecei a experimentar e com colegas meus. As pessoas tinham uma dor, uma vez resultava, outra vez não resultava. E aquilo depois comecei a ser conhecido, aos poucos. Quando fui para a tropa então, em Beja, quando assentei praça, com 20 anos, no dia que fiz 20 anos, assentei praça em Beja. Bom, assim que eu tratei lá um ou dois que andavam lá na recruta, eu já não fazia mais nada que era fazer aquilo. O oficial dizia-me assim, tu ficas aí de prevenção. Os outros andavam coitados lá a marchar e eu estava ali de prevenção. Um massagista. E um aleijava-se e eu estava ali um jeito, pumba, vai cantando a laranjinha, como se chama dizer. Ora, depois aquilo acompanhou-me sempre toda a minha vida. Eu vou fazer 70 anos. Mas como é que conhece os nervos, os músculos? Conheço. Depois, bem mais tarde, comecei a procura de livros. Quando nós chegamos, uma das coisas que repara é se está nivelado ou não. Sim, isso aí já foi muito depois. Porque eu fazia assim. Eu via lá era só mesmo com as queixas nessa como altura. Como é que o carocho fazia. Eles sentavam-se num banquinho ou numa pedra, por exemplo, eu vou fazer um workshop a qualquer lado, e depois as pessoas estão com uma dor na anca, ou no pescoço, ou nas pernas, ou onde quer que for, e se não leva lá o banco lá para o meio do mato. Leva uma pedra, a pessoa senta-se no chão, eu ponho-me atrás da pessoa, puxo os dedos, os polegares, e depois puxo acima da cabeça, e se tiveres de um lado mais comprido ou mais curto, já sei que aquilo é qualquer coisa. E por o toque da dor da pessoa, eu vou lá àquele sítio, vou manipular aquele sítio, e coloco as coisas no sítio. Fazia isso por intuição. Mas é fácil ver se o músculo ou o nervo não está. Se há uma contratura. Para mim é fácil. Para mim é mas sente-se nos dedos, sente-se. Sim, eu puxo. A pessoa senta-se num banquinho, com os pés assentos no chão. Não houver banquinho, uma pedra ou mesmo no chão, sentado com o rabo ali no chão. Eu puxo a pessoa e tenho aquela sensibilidade. E há pessoas que forem fazer aquilo não conseguem fazer, porque aquilo tem que. É cinto. Apanha os polegares da pessoa, puxa ali certinho. Se for uma pessoa que não tem aquela sensibilidade, pode puxar mais, menos ou mais e acaba por não fazer nada. Até pode estragar, não é? Até pode estragar, não é? Sim, mas... Tem uma lesão numa coluna. Se dá um puxão mal dado, estraga, não é? Então, se uma pessoa vai fazer uma coisa que não sabe... Daí eu perguntar é que o nosso corpo é tão complexo, com tanto nervo, tanto músculo. E a maior parte dessas lesões são precisamente as contraturas. Sim, uma queda ou um esforço um esforço mal calculado. Precisamente na zona lombar, que é normal. Ou no pescoço. Estamos frios e fazemos o nosso corpo tem milhares de pontos onde se pode deslocar. A reflexologia funciona muito bem aí. Sim, a reflexologia. Isso depois já foi bem mais tarde, quando eu comecei à procura de livros. Também trabalha com a reflexologia, depois comecei a procurar a ideologia. E depois não quer ser o doutor das plantas. É claro que tem que ser o doutor das plantas. Eu tenho aqui psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas e médicos, mas são meus pacientes e meus amigos. Que eu digo assim, quando ele diz assim, doutor, isto ou aquilo, e ele diz-me assim, mas o que é? Você tem que lhe chamar. Chama-me aquilo que tu quiser. Chama-me Joaquim Tavares. Foi, que é o meu nome. E às tantas, criámos aqui um quadro quase completo, porque estes quadros nunca estão completos. Nós vamos sempre aprendendo e há sempre coisas novas que vão aparecendo, doenças que vão aparecendo, síndromes e coisas estranhas que vão aparecendo provocadas pelo próprio homem, de poluição, do ambiente. A natureza está cheia de vírus, não é? Portanto, o que acontece? Eu estou constantemente à procura de curas para doenças que estão aí agora neste momento e outras atualizado mesmo. Ora, como é que eu criei um quadro de 22 doenças que estavam naquela fotografia ali, que eu criei as plantas todas e os tratamentos que devem ser feitos para aquele tipo de doença. E a pessoa, o tempo que aquilo leva a curar ou não, tudo depende do grau. Mas tem cura, tem. Não é? Mas naquele quadro não há nada lá escrito crónico. Depois da crónico. Se não há nada escrito crónico, uma coisa que é crónica é para sempre. Claro que as coisas só são para sempre. Mas é um argumento muito usado pelos médicos. Crónico. Pois esse é um problema crónico, o problema da tendinite crónica no ombro. Eu digo a alguns médicos, meus amigos, tendinite assim, crónico. Eu que digo a alguns médicos, meus amigos, ensino por brincadeira, digo a brincar, mas a sério. Digo assim, olha, doutor, crónico é a tua cabeça.
Tu estás fixado numa coisa Sim, e estão tens que formatados, evoluir. não é? Estão formatados E eles ali, dizem-me assim, tu até tens razão. Ah, sim, é pá, que maravilha. Mas será que tens razão? 100% ou só um bocadinho? És capaz de ter muita razão. Pois. Então, mas isto, a gente saber fazer uma coisa, descobrir curas para certas coisas que supostamente não existem, isto não é preciso a gente ser mais perto nem mais parvo que os outros. Tem é que investigar. Tem que investir no nosso tempo e no nosso espaço, e na nossa sabedoria e no nosso conhecimento para atingirmos aqueles pontos. E acima de tudo, Nada está feito, nada é definitivo, e nada... nesta área é preciso também gostar muito das plantas, porque Sim. tem que andar a procurar tudo. Eu Quantas quase plantas conhece? Oh, Tem noção disso? eu estou a trabalhar com mais de 100 agora, neste Mais de momento. 100 Mas conheço milhares. Mas Mas por claro, exemplo, eu aqui só nesta uso... zona, Eu só aqui uso... na zona do Alentejo, nem todas são desta zona. Por exemplo, Claro. eu vou buscar a erva cavalinha e vou à Leiria, no Parque Natural do Pisão. Há outras plantas, por exemplo, na Serra da Arrábida, que existe só, é um sítio único. Há outras plantas, por exemplo, algas, também trabalho com algas. Eu vou à Praia do Malhão buscar certas algas. Eu não devia dizer o nome destas coisas, senão as pessoas podem ir lá buscar erradamente. vou lá fazer Não, mas não é por... e depois mas era o que estava a explicar há pouco, é que depois o desconhecimento, as pessoas pensam que aquilo é só colher e Aquilo há milhares de fazer um tipos chá, de não é? algas. Há milhares de tipos de Claro. algas, mas Mas só não são- 4 ou 5 é que são boas. As Precisamente. outras não prestam para nada. portanto, Depois a pessoa vem carregada de algas para fazer um tratamento que aquilo não cura nada porque não sabe. E mesmo as doses da planta. A altura que a planta é apanhada, como é transformada depois, tudo isso tem a ver. aliás, quase pego neste exemplo, que ainda há A pouco norça, que é usada desde a Idade Média. é a norça, Há a norça preta e a norça branca. esta é a norça preta. A raiz dessa planta tem figuras humanas. Tem pernas e braços e cabeças. Por isso é que era usada por os Isto há aí, ao pé de cada oliveira é capaz de haver uma Não raiz digo o pé de oliveira, mas você próximo. não, nos silvados existem aquela rama ali aliada e depois tem aquelas bagas vermelhas. Isso é uma planta que pode provocar alucinações tomando Era isso, abusivamente. era isso que eu ia dizer. Portanto, fazer esse termo de comparação, porque as pessoas têm que ter cuidado. Isto não é chegar Não, a não mata, arrancar isso não é e matar. tomar. Mas, por exemplo, esta raiz, e vai-nos É explicar, a norça. uma pessoa se tiver uma dor, isto é Se tiver uma implacável. dor de dentes, por Isto é exemplo. melhor que morfina. Sim, é imediato. E não tem nenhuma contraindicação. Mas o problema é que se as pessoas tomarem já um bocado maior, é alucinogénico. É como o vinho tinto. Se você beber um copo ou dois, fica bem. Mas se beber uma garrafa, já não fica bem. Portanto, Mas o desquantidade. problema é que se é alucinogénico, Não, é um pode, bocado pior pode do que provocar, o pode vinho, provocar não é? alucinações. Mas não mata. Não, nem pensar nisso. Uma pessoa pode ficar Não, nem pensar pior nisso. durante umas horas. Sim. Agora, Mas isto tudo para explicar que é preciso ter cuidado e não ser autodidata Não, e pensar, não. pá, eu ouvi o senhor, mostrou até ali a raiz, se a agora pessoa vou usar tirar aqui um esta bocado, planta, não é? tem que ter noção do que vai usar. Precisamente. Portanto, há plantas que são perigosas, matam, são venenosas. Você veja, por exemplo, as picadas das abelhas são usadas para problemas cardíacos e para certos síndromes de certas doenças. Ora, o que acontece? Se aquelas picadas de abelhas forem aplicadas por um terapeuta, levar, não sei, ou 6 picadas, ou até 10, ou não sei o quê, não sei a quantidade, aquilo vai curar aquela doença. Sim, aquilo faz bem Mas aos levar ossos, 50 não é? picadas podem matar. O veneno da abelha faz bem aos ossos, não é? Não, os ossos, faz várias doenças Várias coisas. degenerativas. Aliás, trabalha muito também com própolis, que é o... Que é Sim, seu o própolis derivado eu vou do- buscar nas derivado colmeias, da- aquela goma que as abelhas depositam nas colmeias. E eu vou extrair aquela essência daquela goma e depois Mesmo aquilo é seiva. tomado em conta gotas. Aquilo, por exemplo, quem tem anemia, quem tem fraqueza corporal, ou quem apanhou o Covid, por exemplo, ou quem está debilitado, aquilo é uma benção. Eu faço isso. Porque, aliás, hoje em dia, já até nos supermercados, os frascos de própolis, mas em grão. Mas daquilo deve-se ler os rótulos. Este é mesmo o condensado já. Eu compro os só apicultores seiva. daquela goma, Bem. aquela cola que as abelhas lá têm. Portanto, não é a parte do granulado, compra mesmo a goma. Não, o granulado é pólen, não é nada disso, isto é outra coisa. As abelhas vão buscar aquilo principalmente à flor da esteva e plantas assim que têm muita cola, muita goma. Aquelas usam essa goma para colar as placas que estão nas colmeias, para os insetos Não entra. não entrarem nem comer o mel. E houve alguém que começou a ver que, pondo uma gota de própolis numa ferida ou numa borbulha, de um dia para o outro aquilo está curado. E acho que aquilo é uma coisa importante. Claro. Por exemplo, eu li, se isto está na internet, li que os brasileiros são grandes produtores de própolis.
O Japão é o maior consumidor de propólis do planeta. O Brasil chega a exportar 50 toneladas de propólis para o Japão. Mas eles estão o quê? Por prevenção? Não. Eles usam o propólis em bolos, tudo, em cremes, em tudo. Portanto, os japoneses, como é uma cultura muito avançada, muito mais do que nós, e eles estudam estas coisas e sabem que o propólis é uma bênção para a natureza. Uma bênção para a saúde. Uma bênção para a natureza. Ora, o Brasil exporta mais de 50 toneladas de propólis só para o Japão. Eles não querem vender um mel, 1 kg de mel custa 7 ou 8 euros e 1 kg de propólis custa 100. Ora, é um bom negócio, não é? Para quem vende. Mas também para quem compra. Porque mas para quem compra, gastar dinheiro em remédios depois mais tarde químicos, estão a fazer prevenção. E eu hoje estive a fazer um remédio para a tosse, inclusive para a minha esposa. Anda com uma tosse. Pronto, teve o Covid, mas já passou, mas ficou com aquela tosse. E eu estive a fazer um remédio. O que é que aquele remédio tem? Gengibre ralado, uma colher de sopa de canela em pó, um limão inteiro todo cortado aos bocados, mais sumo de limão para ficar líquido e uma cenoura inteira com casca e tudo. Pus naquilo no liquidificador e aquilo está ali uma polpa. Mas não põe alho? Não, alho não. Mas o alho é anti-inflamatório também. Mas pode-se comer à parte, a gente come alho nas saladas e noutras coisas. Aquilo ao fim de 4 horas está um antibiótico super natural, elimina qualquer tosse e não tem nenhuma contraindicação. Se a pessoa tem, por exemplo, diabetes, os diabetes estão lá acima de 180, a quantidade de mel que põe, imagino, por exemplo, para 200 ml ou 250 ml, põe 2 colheres de mel bem cheias. Assim passa por só meia colher de mel. O que é que ele vai fazer? Fica muito mais amargo. Mas se a pessoa se quer curar, tem que se sujeitar. Claro. Se quiser comer coisas doces, come açúcar. Pronto. Agora, são remédios tão antigos que são usados não sei se há milhares de anos, mas há muitos séculos. Não, as pessoas usavam as coisas que não há. Sim, a medicina moderna, quer dizer, não começou a penicilinas, as aspirinas, tudo isto é já final do século XIX. Você sabe o que é a origem da penicilina? Há milhões de anos que existem pessoas no... A origem da penicilina, eu sei isto porque li. Está escrito em livros. Que numa guerra, se calhar, não sei há quantos séculos que aquilo foi inventada a penicilina. Que numa guerra havia tantos feridos, chagas e pessoas com chagas e que elas certamente iam morrer. Chato. Não tinham mais nada para comer que eram laranjas podres, cheias de bolor. Depois eles começaram a comer aquelas laranjas. E aquele bolor começava a criar as feridas. O bolor e então afinal aquilo... tem muita penicilina, já olha, mas aquilo afinal, o bolor é penicilina. Claro que aquilo não vai pôr a comer bolor. Claro. Mas claro, se for... Para quem está doente... usado quanto basta, eu acho que é útil. Agora, por exemplo, há uma receita que eu descobri que era usada por os monges há muitos séculos, que era para o colesterol. O colesterol subia demasiado com alho. Ora, como é que aquilo se faz? Numa frigideira, inox ou pirex, ou por exemplo, destes nascer de alumínio. Uma cabeça de alho, tira os dentes todos da cabeça, deixa estar a pele e mete azeite no fundo da frigideira. Vai com uma tampinha, de preferência uma frigideira daquelas que tem a pega, é para ir mexendo, para não deixar queimar o alho. Põe azeite quanto basta, uma cabeça de alho, com os dentes de alho com a pele, e vai mexendo com uma colherzinha de pau, de vez em quando mexe, para não se queimar, até fritar os dentes de alho. Quando os dentes de alho estiverem mirrados, nós espreitamos, tira-se a tampa, espreita-se, olha, já estão mirrados, já estão fritos. Desliga-se o fogão, deixa-se arrefecer, mete-se num frasquinho e coa-se. Depois o que é que acontece? A pessoa, isso é uma coisa que só se pode fazer de 5 em 5 anos. Porquê? Porque aquilo faz baixar qualquer colesterol. Aquela gordura. Há uma pessoa aqui em São Pedro que eu não vou dizer o nome, que apareceu aqui com o colesterol a 800. Eu digo assim, tu estás vivo e mexes. Portanto, estava a 5 minutos da morte. O médico depois não sei o quê, não baixou. Eu vou-te pôr à prova. Vou-te fazer baixar o colesterol em 2, 3 dias. Vi a mulher até, eu conheço bem o casal. Ela, se ver esta reportagem, ela disse assim, pois era eu. Ok. E eu disse-lhe assim, logo vens cá que eu vou-te fazer o remédio, vens cá buscar um fresquinho, fiz aquele remédio. Agora faz assim, com um conta-gotas, começas por tomar 5 gotas
5 gotas de manhã, 5 ao meio-dia, 5 à noite. Portanto, direto. Vais aumentando. Assim, com um coisinho de água, Claro. com um bocadinho de água. E depois vais tomar 5, começa por 5 gotas, 5, 3 vezes ao dia. No outro dia tomas 10, no outro dia tomas 20, no outro dia tomas 40, até chegar a 80 gotas. Ao fim de 3 ou 4 dias, nem que o colesterol esteja ao máximo, ele baixa. Já está a trabalhar para baixar, pois. Com o alho e o azeite. Mas como é que é? Uma coisa tão simples. Qualquer pessoa pode fazer. Precisamente. É preciso saber, não é? Agora, o melhor disso tudo é a pessoa controlar o seu próprio colesterol. Claro. A pessoa gosta de comer um bocado de presunto, um bocado, porque este tem uma gordura de 50% a 60%. Se comer um bocado, agora se comer um queijo inteiro, a pessoa que tem que controlar. Mas comer todos os dias. É como o vinho, como eu estava a falar no vinho. O vinho é uma das melhores bebidas que se bebe. Mas tem que ser com bebida com Sem com moderação, pois está claro. E está provado que há 3 bebidas. Uma bebida, como se sabe, é uma coisa que é transformada. 3 bebidas são indispensáveis à saúde e que são as 3 melhores bebidas que existem no planeta. Ora, como é que eu sei isto? Pesquisando. É o vinho, o chá, seja ele qual for. Chá de várias plantas. Sim. E a aguardente. E eles dizem assim, tem água. A água não é nenhuma bebida. A água é uma coisa natural. Uma bebida que é uma coisa transformada. Ora, eu conheço pessoas, ainda há poucos dias, a semana passada teve aqui um senhor com 96 ou 98 anos. Vermelhudo, que tem um pimentão, como se costuma dizer. E todos os dias bebia 7,5, todos os dias bebe 7,5 de vinho. O almoço, o lanche e o jantar. E disse-lhe assim, quantos compromissos há que você toma por dia? Toma esses. É dos 20 tinto. Só. O sol posto deito-me às 5 da manhã levanto-me. Com uma saúde fantástica, estive a olhar para os olhos dele, nem colesterol, nem diabetes, nada, super saudável. Ora, porquê é que eu não uso estas pessoas como exemplo? Ele apenas bebe 20 tinto. Nunca foi parar às mãos do médico. Nunca na vida. Começou a introduzir-nos químicos, não é? Que é o nosso mal. De miúdos, começamos a levar químicos. Tem filhos e tem netos, já estão todos caquéticos, todos com doenças. Ele não tem nada. Ele disse, vô, tu és uma pessoa... Eu sou uma pessoa que cuido de mim, rapaz. Bebo os meus tintinhos, portanto, tomo o meu remédio natural. Com peso e medida, ele diz, bebo 2 copinhos ao almoço, 2 ao lanche, 2 ao ao jantar. 7 litros e meio. Se beber 1 litro, se calhar já me faz mal, mas eu não, eu sinto-me bem assim. Precisamente. Não foge da rotina dele. Mas e o organismo está preparado para levar com aquela dose diária. Também não a pode mas falhar. faz-lhe bem. Sabes que o vinho bom é um antioxidante fantástico. Porque é que você vê pessoas com 100 e tal anos? Ainda a semana passada morreu uma senhora num lar de idosos. Acho que não sei se em São Marcos do Campos, onde é que é. Com 106 anos. Morreu quando teve que morrer. Claro. Esse é que foi mesmo falência de órgãos, quer dizer. 106 anos. Nós temos um prazo de validade, com o fruto amadurece e cai. E mesmo assim, uma pessoa durar até os 100 e tal, passado os 100. Ontem tive aqui um casal. Uma senhora que esteve na Inglaterra e ele é norte-americano. E vieram de Cruz. E o pai da rapariga tem 83, 84 anos. O homem sempre vinha com uma dorzinha no joelho. E eu comecei a olhar para ele e digo, o que é que você faz? Você está super saudável. Uma saudável, tinha uma dorzinha no joelho. E eu com as mãos coloquei aquilo no sítio e ele disse assim, pá, que maravilha. Eu estou farto de gastar dinheiro com os médicos com esta porcaria, agora não você cura-me assim. Então, mas quer que ele quer tem mais dor, eu dou-lhe umas varadas e fica com dores e vai ao médico. Os cesareais gargalhados. É que eu bebo, como bem e bebo bem, com conta, peso e medida. Não abuso do meu corpo. E gosto de descansar quando tenho que descansar, quando tenho que trabalhar, trabalho, quando me apetece. E as preocupações para mim passam-me ao lado. Ora, aí está o segredo. Esse não sofre de stress, não sofre nada, claro. Por isso é que há certas coisas que dizem. Um corpo equilibrado e relaxado pode curar-se a si mesmo. Houve alguém que escreveu isso. Claro. A doença não consegue nascer num corpo emocionalmente saudável. Houve alguém que escreveu isso. No livro dos segredos está lá. Pois está. Da Rhonda Byrne. Isso é verdade. Em que ela revela até que se pode fazer a autocura. Então não pode.
Porque se formos saudáveis e estivermos bem connosco, não é? Se tivermos a cabeça limpinha, nós podemos hoje ajudar... a maior parte das doenças que existem hoje são facilmente curáveis. São bactérias e vírus. Mas tem que ver com o nosso sistema imunitário. Nós tivemos o nosso sistema imunitário forte, como eu julgo que tenho o meu. E até posso apanhar uma gripe, ou seja lá o que é que for, mas o meu corpo expela aquelas coisas porque ele não tem cabimento cá no meu corpo. Se eu estiver fraco, acontece assim como o tal provérbio. Quanto mais fraco está o cão, mais as pulgas o atacam. Isto não tem nada a ver com cães, nem com pulgas. Sim. Tem a ver com a nossa força, a nossa falta com dela. a lógica, claro. Se estivermos debilitados, qualquer bicho cá entra. Com certeza. Agora, se nós tivermos o equipamento no sítio e tivermos saudável, uma constipação, aquilo anda ranhoso um dia ou dois, mas aquilo sai, porque o nosso corpo expela aquelas bactérias. Sim, o senhor espirra 3 vezes e está... Aqui destas mesinhas, todos os tratamentos que faz, eu faço cerca de 15 mesinhas que são bem conhecidas. São feitas todas por si. À base de ervas. Transformo as plantas e misturo mais isto e mais aquilo, mas tudo coisas naturais. Como o própolis, ou como a tintura de piruliteiro, ou através das mentas, ou... Claro. Ou, por exemplo, para curar, por exemplo, a psoríase, dizem que a psoríase não tem cura, cura a psoríase. E gel de aloe vera, sei lá, tanta coisa que eu faço. Por exemplo, está aqui um, que este é o mais conhecido. Este há 25 anos faço este produto. Agora já tem uma etiqueta aqui mais bonita, já foi a todos os canais de televisão. Este é o das dores, deve ter 15. Antitabagismo. Não, este é um antitabagismo, mas há um outro, deixa lá ver. Este é antitabagismo. Este é para quem queira parar de fumar. Mas há este. Cheirar sempre que queira fumar. Este faço aí há mais de 10 anos. Esse. Já perdi a vontade de fumar. O que é que faz? Elimina os efeitos da falta de nicotina. Mas este produto está aqui. RT15. O que é que quer dizer? Remédio Tavares número 15. Foi o que para mim que eu criei. Há cerca de 25 anos. Isto é para edemas, inchaços, varizes, problemas respiratórios. Bom, dá para imensas coisas. Continua a ser o mais procurado. E é tomado... Isto não é tomado, isto é para massajar e para cheirar. É só massajar. Para tomar, só o que há para tomar é, por exemplo, o própolis e a prata coloidal, essas coisas assim. Isso é que é para tomar. Agora este não é para tomar. São cremes. Para massajar e para inalar e assim. Agora, para chegar a este ponto tem que haver um conhecimento profundo destas Até coisas. Mesmo o preço. Por exemplo, isto do antitabagismo. Estou a ver aqui, não sei se é este o preço de venda. Exatamente. 6 euros. Isto nem paga sequer... Quando os comprimidos, aqueles que alegadamente nos fariam deixar de fumar, custam 90 ou 100 euros uma caixa. Mas se aquilo até custasse e curassem... Mas curassem, é isso que eu ia dizer. Mas é que aquilo se fizessem efeito, as pessoas deixassem de fumar. Mas sabe porque é que isto custa este preço? Tem tido sucesso isto ou não? As pessoas deixam de fumar? Não deixam, basta querer. Agora, sim, isto tem este preço porquê? Isto é um preço simbólico. As pessoas às vezes até me dão mais, outra vez não me dá nada e dizem, olha, depois, leva lá. Estou a fazer essa comparação precisamente porque, quer dizer, isto não é para ganhar dinheiro. Não. Porque 6 euros. Se deixar alguém fumar, aquela pessoa vai poupar muitos 6 euros. Precisamente. Vai poupar muitos 6 euros. Vai ganhar anos e depois tem uma coisa boa. Não está a meter químico para combater um vício. Um adito, não é? Porque a nicotina, não sei, o chumbo, os químicos que o tabaco tem e o papel... Tem 416 substâncias que podem provocar cancro. Portanto... Acho que isto só essa. Se uma pessoa com 6 euros... Isso dá para as pessoas pararem de fumar. Imagina num grupo de pessoas que andam a trabalhar no campo ou num sítio. Eles vão cheirar... Isso é só para cheirar quando tiver vontade de fumar. Imagina que você está com vontade de fumar, mas aquilo deve ser feito quando a pessoa que disser assim, a partir de hoje vou parar. Pois. Não é agora estar com um cigarro no canto da boca e estar a cheirar o produto. E estar a cheirar, pois. Se está a apagar um fogo por um lado, ele está a aumentar para o outro. Não. Sim, o primeiro passo é a decisão, a própria decisão. Aí a pessoa já tem meio caminho andado. Agora, se a pessoa quiser parar de fumar, se calhar não é preciso nada. Basta a pessoa dizer. Sim, muitas pessoas deixam de fumar sem rigorosamente ou é preciso a pessoa apanhar um AVC, um infarto ou um cancro, para depois o médico lhe dizer assim, que é o que acontece com muitos. Assustam mesmo. Diz assim, olha lá, tu queres viver ou queres morrer? Se parares de fumar, tens mais hipóteses de viver durante mais algum tempo. Se continuares a fumar, as tuas hipóteses são poucas.
ele já consegue parar de fumar. Sim, mas afinal ele consegue parar de fumar. O medo leva-nos a isso. O medo é que guarda a vinha. Mas isto para explicar que estamos a falar de coisas muito baratas e muito úteis. Isto é feito com ervas. Isto leva gengibre, orégãos, eucalipto e fungo. E o resto, como se faz, é que eu não posso dizer. Não posso nem quero. Está claro, acho muito bem. Então. Mas um dia isso há de ter... As farmacêuticas também não... Eles metem lá o que é que levam, mas não metem as quantidades. Eu um dia... quando tiver isso registado e publicado, eu vou dar a receita. Claro que ele veio... Eu andei a gastar os neurónios estes anos todos. Essa da cannabis, essa não sou eu que faço, não. Isso é vendido nas farmácias, é vendido... Por exemplo, a prata coloidal também... A prata coloidal é o meu amigo que é também manda vir, que faz. Sim, é o meu amigo que faz, a prata coloidal. Faz assim em... E também tem o ouro coloidal. E há o ouro coloidal. O ouro coloidal trata principalmente de diabetes, daqueles persistentes, doenças degenerativas como é, por exemplo, a doença do cérebro ou do sangue, dores crónicas. E porquê que as pessoas não... Pessoas que têm diabetes não recorrem a isto e às vezes acabam por morrer por causa da diabetes? É porque não acreditam neste tipo de a diabetes medicina. tem controle. Você viu uma planta que está ali fora que eu fui apanhado 2 dias, que é o fel da terra. É a planta mais amarga que existe. Aquilo, nem que os diabetes sejam a 500, aquilo faz baixar o resistente efeito para deixar daquilo. É a planta mais amarga que existe no planeta. Por isso é que se chama fel da terra. Claro. Agora, ainda falando que é esta história do óleo de cannabis. O óleo de cannabis tem feito grande polémica com o óleo de cannabis. Mas é sabido que o óleo de cannabis puro... CBD, não é? Não tem THC. Não portanto, tem THC. Este não é considerado... Isto é vendido na internet, nas farmacêuticas... Ora, o e que Portugal, ainda por cima, Reguengos tem uma grande plantação de cannabis. 17 plantações. Mas não produzimos nada em Portugal. Os portugueses são tão espertos, vão mandar para fora e depois vamos para importar. o Canadá. O Canadá também. E depois vamos importar. Claro que aquilo é preciso de laboratórios especiais para tirar o THC. Precisamente. Que é o que provoca as alucinações. Porque a pessoa vai dizer assim, cannabis. Espera lá, isso é uma droga. Não, isso. A própria vida ela é uma droga. Claro. E a gente temos que aprender a viver nela. Agora, um mito que existe... Todas aquelas grandes indústrias que só pensam em dinheiro, estes produtos para eles são muito incómodos. Claro. Porque, principalmente, o óleo de cannabis, isento de THC, que é o CBD, substitui 85% dos medicamentos. E isso só por si já lhe mete medo danado. A indústria farmacêutica mete, porque são 85%... Quem me dera que eu conseguisse fazer aquilo que tinha que ter um laboratório na cara, isso serve para ter uma plantação na cannabis. São 85% de lucros que se vão à vida, não é? Portanto, as farmacêuticas não querem, lógico, a gente percebe isso. A gente sabe muito bem a guerra das farmacêuticas. Olha, por exemplo, eles querem vírus que é para venderem. Vacinas, medicamentos, vacinas. Tudo que envolve uma doença. Os milhões, ou trilhões, ou quatrilhões de dólares ou euros. Você não viu quantos novos multimilionários existem desde a Covid? 280 e tal. Precisamente. Multimilionários que portanto, há sempre o aproveitamento dos vírus. Mas depois temos a Terra que nos vivem dá à custa tudo. da miséria dos outros. É? Temos a Terra que nos dá tudo. Mas temos claro, a natureza. Que a natureza tem que ser estudado exaustivamente e com conhecimento profundo sobre as coisas, que é o que eu faço. Eu não vou, todas as 100 e tal plantas que eu uso atualmente, e transformo algumas coisas em chás, e em infusões, e decocções, e... Ora, consoante as pessoas me pedem. As pessoas dizem assim, eu quero ir à sua consulta, mas isso não é nenhum consultório. Até vende-me um saquinho de chá, eu não vendo chá nem sou herbanário. Não. Eu tenho as plantas, apanho as plantas, dou-as às pessoas. Se as pessoas quiserem dar alguma coisa, dão, se não quiserem, não dão. É assim, daí você vive de quê? Do ar, do oxigênio, que é tão bom. E das plantas vai bebendo uns remédios, se vai estando alimentado. Mas agora temos que andar... Agora, há pessoas que dizem assim, mas isso ninguém dá nada a ninguém. Pois, é grande mentira, dou tanta coisa a tanta gente, mas recebo em dobro ou em triplo. E não preciso pedir nada a ninguém. Às vezes um agradecimento a alguém que teve um problema grave e que chegou aqui e que foi ajudado, o simples obrigado, se calhar reconforta-o do que se lhe dessem 20 ou 40 ou 50 euros. É a satisfação das pessoas que chegam aqui perto de mim. Me dizem assim, olha, você pode me ter salvo a vida, ainda vai a tomar tanta porcaria, hoje não estou nenhum e sou uma pessoa super saudável. E eu digo assim, então você é quem? Eu sei que você já esteve aqui. Então você não se lembra como disse? Não me lembro, não, filho, não lembro. Porque eu dei-lhe aquela dica, porque eu sabia. Indiquei-lhe aquelas coisas e não era para você me dar nada em troca.
As pessoas ficam Pois, a mas sonhar nós vivemos num mundo mercantil, em que E, tudo se e compra, alguns, tudo se alguns dizem vende, assim, mas você nem e existe. quem tem conhecimento de não. alguma coisa quer enriquecer. Até diz o tal provérbio, eu gosto de pôr provérbio no meio das conversas, que é Claro. para Sim, porque, pronto, aliás, fazem sentido. diz assim, todos dizem mal do Henrique, mas todos querem enriquecer. Claro. Olha, todos menos eu. Eu já sou rico o suficiente, tenho saúde, dinheiro é pouco, mas vai dando para os meus gastos. Portanto, sou uma pessoa feliz. Ajudo tantas pessoas. Isso Não, é que é a eu minha acho que fortuna a essa. grande felicidade é precisamente essa, o sentir que tudo aquilo que tem feito ao longo da vida, andar à procura de plantas e estudá-las Em prol dos e fazer outros. mesinhas, ajudar alguém e ver resultados, eu acho que essa é a maior satisfação. Os desafios, Não é? as pessoas que me procuram é que são os grandes culpados de ter descoberto todas estas coisas. Claro, porque chegam com uma doença nova, vai à procura da cura para As essa pessoas doença. vêm com relatórios, não sei do quê, do médico, da análise, e depois eu dizem se tem isto, tem aquilo, estão a tomar estes medicamentos todos, e eu começo a olhar para os olhos das pessoas e começo a observar a cara das pessoas. E às vezes aquilo não bate a bota com a perdigota, mais um provérbio. Mas que é verdade. Sem dúvida. Os sinais que estão lá nos olhos, na cara das pessoas, não têm nada a ver com aquelas análises que estão ali que foram passadas por não sei quem, que não me interessa. E depois eu vou desmistificar aquilo. E digo à pessoa, você está a tomar isto é errado, aquilo é errado. Este, olha, pode tomar porque este é certo, mas são raros aqueles que são certos. O que é o caso? É que temos levado à descoberta de muitas curas de doenças que supostamente, que eu não acredito, com o desenvolvimento tecnológico e científico que há hoje, não era para haver nenhuma doença. Precisamente. Então, mas porquê cada vez há mais? Precisamente. Aliás, como não devia haver fome, com os orçamentos que se gastam em defesa, em armamento, se o canalizassem Não era para ninguém ter necessidades. para as doenças, Que há para a alimentos saúde e suficientes, para a há- alimentação, não havia fome no mundo. Mas é que É claro que a depois não- ganância do homem Mas é se que não leva houvesse depois a pobres, tudo, não é? os ricos também não enriqueciam. Pois, isto é como Eles tudo. aí tinham que trabalhar. Mas eles não querem trabalhar, eles põem os outros e escravizam. É muito mais fácil, não é? Agora a escravidão é de outra forma, é psicológica. Os medos que as pessoas têm de Sim, estarem nos empregos e estarem com medo de não serem despedidos. E isso não há mesinha que os salve. É a disciplina e é a ter sentimentos pelas coisas que estão a fazer. Nós vemos certas personalidades de pessoas, como o Rui Nabeiro e essas pessoas. Essas pessoas nunca deviam morrer. Precisamente. Mas esses são poucos. Exemplos de vida de bons empresários preocupados com as pessoas. Porque aquelas pessoas são ricas graças ao trabalhador. Você veja. Ninguém é rico sozinho, só com Você milhões. veja aquelas coisas negras que aparecem na televisão constantemente que foram presos e que estão presos e outros. É, Um deles até se matou há pouco tempo. Que roubou milhões para quem ainda tem filhos nem nada. precisamente. Para quê? Então não podia estar a viver e ainda ser uma pessoa feliz e andou a roubar a vida toda dos outros. Para quê? E não precisava, se calhar, de tanto dinheiro daquele. Um milésimo. Precisamente. Porque, Para quê? a não ser que queiramos fazer como aqueles que até sanitas em ouro tinham, o Gaddafi, sanitas em ouro. Isso é gozar Você vai com ver o aquelas pobre, grandes figuras. com o mundo inteiro, não é? Aquelas grandes figuras da nossa história, recente ou passada, eram pessoas simples. Precisamente. Como, Aliás, as pessoas de como valor, o Sócrates, o Aristóteles, o o Platão, Einstein. o Einstein, é tudo gente simples. Este livro do segredo tem lá 50 figuras de pessoas que escreveram aqueles provérbios, como esse que eu disse agora há bocado. São coisas que têm todo o sentido. Eu também escrevo algum. Claro. Por exemplo, a vida devia ser coisa bela e deslumbrante, sem termos de ter que sofrer cada dia ou cada instante. Pois. Pois é que este homem tem esta vantagem. Também faz poemas como se... Mas claro que a vida não é nada disso. A vida... Nas televisões, enquanto espera, vai fazendo umas quadras, Sim, não é? às vezes no intervalo, às vezes estou a dar uma consulta a uma pessoa e estou a escrever uma quadra àquela pessoa. E a pessoa diz-me assim, olha, isto foi prescrito para si. Pois é. Pronto, mas isso tem a ver com o treino e tem a ver com o querer. Agora... Não, e gostar de escrever, porque também tem livros editados. Não tenho, porque ainda não quis editar. Mas tem os Tenho escritos. duas editoras que não me largam à Pois, porta, como tenho- diz o outro. já os Mas tenho eu tenho escritos. muitas pontas soltas, mas já podia ter vários livros editados. Porquê? E eu digo assim, então, mas o que é que você gosta de fazer mais? Você faz tanta coisa. E eu digo assim, epá, se um dia me perguntarem daquilo que gosto mais, não saberei responder. São tantas coisas demais. Será deixe de ser o ler e gostar da astronomia?
além de ser em direito e também escrever poesia. Isto responde mais ou menos à sua pergunta, não? Sim. Agora só falta musicar. Sim, agora... Se cá tivesse o Manuel Conde, yeah. Já estava aí uma música feita. E digo assim, então, mas como é que você se define na sua vida? Sim, quando perguntam profissão. Perguntou assim, eu digo assim, eu não sei como me defino, nem como falar de mim. Sou assim desde menino, pois já nasci assim. E agora, como é que vamos fazer? Mas na sua profissão, naquilo que você faz. Ok. 50 anos de olaria e no caminho das plantas. Quase tantos de direito a escrever quadras me encanta. Isto também responde à sua pergunta ou é que eu explique melhor? Pode explicar melhor. Ora, o que é que eu faço? Facilidade. Pronto. Isso nasce com a pessoa. Eu faço quadras desde que me conheço. E lembra-se como é que começou? Isso era um entretenimento? Eu pensava às quadras. Quando primeiro. estava no campo, não é? Ou no campo, ou com pessoas, eu pensava às quadras. E depois esquecia. Depois cantarolava, eu gosto de cantarolar, eu gosto de dizer, por exemplo, aqui o olaria faz assim um eco, quando está a porta fechada. E eu escrevo coisas e depois vou cantarolá-las, para ouvir o som do retorno. E vou cantarolá-las, e vou falá-las em voz alta, ou menos, e vou ouvir as minhas quadras. O eco. Não, esta não está bem. Vamos lá mudar aqui esta palavra. É a métrica, assim, está a acertar a métrica. Esta já me está aqui a ouvir bem. É assim, cantarola as coisas. E gosto, por exemplo, de quadras minhas. Gosto de aplicar as minhas quadras em melodias conhecidas. Como aquela, por exemplo, Se Fores ao Alentejo. E outras. Eu vou buscar aquela melodia e aplico as minhas quadras naquela melodia. Eu não estou a roubar nada a ninguém. Nada. É uma adaptação. Porque eu não sou músico, não é? É uma adaptação. Quer ser. Tem já coisas que... Já está a dar o contributo da letra, que não é mau. E, por exemplo, eu escrevo quadras por encomenda. Imagina que você tem um amigo ou uma amiga ou alguma pessoa que você gosta ou não, e você quer dizer assim, ele faz anos amanhã, ou quer dedicar umas quadras. Ok, então vamos lá ver o que é que ele gosta. Como é que ele se chama? Onde é que ele mora? Queres mostrar o quê? Queres mostrar que és amigo dele? Ok. Eu tiro ali alguns pontos e digo assim, pronto, agora já temos aqui matéria para fazer 5 ou 3 quadras. Com o nome da pessoa. E às tantas da pessoa, eu vou fazer ali aquelas quadras naquilo que a pessoa gosta ou não gosta, e digo assim, está bom assim, está bom, está ótimo. Fácil como a fazer. Os livros serão de poesia? São com quadras? Os livros vão ter, vai ser não vai ser só um livro só de plantas, nem só de fitoterapia, nem só de reflexologia. Vai ter uma mistura de tudo. Vai ser um livro médio. Se eu fosse uma autobiografia. Vai falar de tudo aquilo que tem feito. Se eu fosse pôr num livro tudo aquilo que eu faço, era preciso uma enciclopédia, não quero isso. Não. Tem que ser uma coisa. Lançamos uma, por exemplo, falar de algumas plantas, por exemplo, de 15 ou 20 plantas, como o alecrim, a rosa, as malvas. Sim, aquelas mais usuais, aquelas mais conhecidas. E depois eu vou escrever, vou falar sobre o que é que aquilo cura, ou trata, ou previne, e quadras relacionadas com isso. Por exemplo, quadras assim. Imagino que vou falar no alecrim. Diga assim, que é o primeiro do alfabeto do alecrim. O alecrim, o tomilho, salva brava e o pericão. Os coentros e a salsa é a erva de São João. Já são 4 plantas assim que têm. Os coentros e as malvas e a hortelã da ribeira. E os vários tipos de salvas que são plantas à maneira. E depois ali, quadras assim, a falar nas plantas. Assim, coisas simples, com palavreados que toda a gente deixamos cá de palavras 7.500, como a gente costumava dizer. Sim. Porque isto é para os outros que fazem aqueles palavreados, aquelas coisas. E isso para mim não diz nada. E de leitura simples para que as pessoas, todos tenham a oportunidade de ler e perceber. Eu já falei com o Dr. Bertrand várias vezes, já tive várias reuniões com ele. E temos à distância de um telefonema. Se ele telefonar e diz assim, olha, eu quero editar amanhã. Ele manda logo a alguém a buscar a coisa. Digo, não. Ele de vez em quando liga-me. Então, amigo Tavares, quando é que editamos? Tenha calma. Isto, a obra ainda está às pontas e vou sempre porque ele já percebeu que vão ser livros de certeza agradáveis. Que vão vender bem, porque é um tema que diz respeito às pessoas. Eu chego a estar a fazer workshops. A última que eu tive com ele foi na Costa da Caparica. E ele sabia que eu estava lá a fazer um workshop, dar consultas e fazer um workshop. Consultas é endireitar as pessoas. E ele telefonou, você está aí na Costa da Caparica, que eu publico na internet, e vou estar não sei o quê. Eu vou ter consigo, eu estou aqui em Lisboa, vou ter consigo. Foi ter comigo, estivemos ali num café, já depois de terminar as consultas, estivemos ali
mas eu estou com pressa, tenho que ir voltar para Lisboa, não sei o quê, só tenho aqui um quarto de hora para estar consigo. Sim, um quarto de hora, teve lá 3 horas. E ele dizia-me assim, você tem que editar isto. E ele dizendo estas coisas assim que eu sei, você tem que editar isto. E levou-me um livro de uma senhora escritora de Sintra. O que aquele livro que ele me deu, olha, eu gostava que você editasse uma coisa assim parecida com isso. Isto são cópias de receitas que os outros todos fazem. É só imprimir, copiar receitas e pôr lá o nome do autor. Isso não me interessa para nada. Não. Cópias de receitas, há milhares de livros de receitas de plantas. Vai à internet fazer uma sopa, ou como é que se cura não sei o quê. Está lá escrito, é só copiar. O problema é a credibilidade que isso pode ter, não é? As minhas têm que ser genuínas e com coisas genuínas e simples e autênticas. E tem que dar resultado, tem que ser testado, não é? Mas isso assim é que tem que ser, se você quiser editar um livro. Não estou interessado em editar livro nenhum. Se vai lá pôr o seu nome com uma receita, convém que aquela receita seja boa. Senão as pessoas estão a ler e dizem, é um grande vigarista. Isto também já vi isto no outro livro. Não, isto não me interessa. Ou então diz, isto é um vendedor de banha da cobra. Isso é uma das coisas porque ainda não edita. E ele diz assim, eu não vou só escrever um livro de poemas, ou um livro só de plantas, ou um livro só de... Não. O meu livro tem que ser um livro que toda a gente perceba, que não seja um calhamaço, e servir como para ser consultado quando uma pessoa, por exemplo, tem um hemorroidal, por exemplo, ou uma dor de cabeça, a pessoa vai ver o que é bom para as hemorroidas. Estas ervas e aquela. Assim. E com receitas, mesmo com quantidades, com tudo. Coisas simples. Por isso é que este programa que eu faço com o professor Maurício, eu falo todas as quartas-feiras numa erva, ou numa doença, ou num síndrome, ou numa coisa que está à nossa volta, com coisas que nós temos em casa. Não é preciso ir à China. Eu não vou lá pôr plantas da China ou daqui. Nada disso. Eu ponho plantas aqui no nosso Alentejo. Que temos milhares de plantas aqui no nosso Alentejo. Na Europa é talvez o maior centro, no Alentejo Central, onde há a maior variedade de plantas da Europa. Por que não nós usamos? Você veja, por exemplo, em França, bem. No sul de França, na zona de Provença, os famosos chás de Provence. E as ervas de Provence não tem nada a ver com os do Alentejo, nada, absolutamente. Isso é criados em estufa. Para já o clima, eles o que têm mais é alfazema. Nós também temos alfazema, mas eles têm muito mais. Ora, sabe perfeitamente que a alfazema, que é para problemas insónias e dores e problemas respiratórios. Mas também fazem sabonetes e perfumes e detergentes. O lavanda. Alfazema e lavanda é a mesma coisa. Precisamente, muito conhecido francês. Mas nós temos aqui milhares de variedades com um aroma bem superior a estes chás de Provence. Ainda há poucos anos, eu vi uma reportagem na televisão. Uns indivíduos começaram a comprar chás de Provence. E as pessoas, os chás de Provence, alguns são bons, pronto. Tinham crédito. Mas depois o que é que eles começaram a fazer? Aqueles chicos espertos. Começaram a arranjar um armazém na zona de Lisboa, começaram a importar chás daqueles, e o que é que os gajos faziam? Estamos aqueles chás já não faziam nada. E houve uma repórter que foi com uma câmarazinha pequenina, assim como este microfone, assim escondida, e foi lá se fazer de cliente. Disse que queria experimentar os chás todos para arranjar uma amostra. Ora, o que é que ela foi fazer? Aquelas amostras que ele depois... É uma cliente que é para vender, e os gajos forneceram as amostras. A maior parte daquelas plantas era relva. Já não era nada. Mas isso é claro que depois foram lá as entidades, mas elas podem analisar, as ervas todas que eu tenho aqui são genuínas. Que eu é que as vou apanhar todas. Olha, às vezes que não é relva. A relva é claro que são ervas, para nós são ervas daninhas, não é? Ervas do campo. Não são daninhas, são ervas medicinais. Pois, são medicinais, elas têm o seu... Tudo o que está todas na natureza... Todas elas têm propriedades que nos podem ajudar. Sempre. Agora, os antigos sempre disseram. A natureza, tudo o que dá, faz-nos bem. Então, você veja. Há um fogo, fica só a terra queimada. Assim que chove, você vê as plantas todas ali. A começar a brotar outra vez. Então porquê é que nós não aprendemos com... Eu aprendo com a natureza. Precisamente. Mas nós todos, humanidade, devíamos ter... Mas se calhar 99% dessas pessoas... Devíamos ter uma preocupaçãozinha 99% dessas pessoas não aprendem. Precisamente. E até tratam mal a natureza. Eu, por exemplo, vou apanhar plantas. Eu vejo uma planta que eu não conheço. Ou que não tenho intenção de ir colher. Ou que não me faz falta. O que é que eu faço? Eu não tenho o direito de destruir aquela planta. Eu passo à volta para não a pisar. Para mim não serve.
Mas aquela planta, aquilo é o habitat dela, não tenho direito de destruir aquela planta. O Joaquim Tavares não usa, mas se calhar qualquer animal vai ali comer. Vai... Se calhar aquilo é um alimento para aquele animal. Precisamente. Um animal. Elas... Mas não é por isso, é porque eu tenho o sentimento que aquela nós planta... Nós temos a mania de matar tudo o que é animal no campo. Não, os animais existem para algum... Todos têm o seu papel. As abelhas, os mosquitos, isso fazem parte de um clima. Agora, o homem só se tem vingado em destruir. Você viu a reportagem que agora estavam a dar na televisão, que os oceanos absorvem o monóxido de carbono e transformam em oxigênio. Mas a poluição é de tal maneira... é tanta, qualquer dia liberta plástico. Não, só liberta não plástico. Conseguem. O oceano não consegue já produzir oxigênio suficiente. Precisamente. Porque a poluição é tão grande. Precisamente. E mais do que isto não poderíamos ouvir. Aliás, ficaram ainda muitos temas para falar. Ainda vamos voltar com certeza. Agora sempre perguntar. Falta a olaria. Não falámos da olaria. E por cima é as quadras já falámos algumas. Ainda falámos de algumas quadras, mas por exemplo é o único em São Pedro do Corval que ainda trabalha em talhas. Sim. As talhas que são aqueles monumentais tonéis. Podia só terminar com uma quadra relacionada com São Pedro do Corval. Sim. Os oleiros do Corval nunca ainda foram unidos. Só me fazem lembrar a política e os partidos. Essa foi boa. E que é uma grande verdade. Já ouvimos de outros oleiros esta queixa de que cada um puxa a brasa à sua sardinha em vez de funcionar numa lógica de conjunto. Você veja em Salvaterra de Lourdes Barros que há muitas olarias, também há menos do que cá, mas também há muitas olarias. O que acontece? Eles têm duas associações de oleiros. Aqui era para termos tudo, mas não tem mais nada. Vive cada um de coxa voltado uns para os outros e são capazes de dizer mal uns dos outros. Precisamente. Então pronto. Então, meus amigos, olha, cada um por si. E Deus nosso tem por todos. Eu sou a única pessoa aqui de São Pedro que continua a ensinar alunos. Já ensinei mais de 30 alunos. Ainda ontem uma rapariga do grande disse se eu podia capaz que eu digo ao filho, eu já não estou a fazer isso. Eu vou fazendo algumas coisitas, mas já não estou a fazer isso. Portanto, mas você é uma pessoa muito famosa. O famoso é o Papa que está lá em Roma. Não, filho, não te metas lá nisso. Assim é uma brincadeira. Sim, mas não deixa de ser famoso. Dentro do nosso retângulo e pelo bem que faz, é lógico que é famoso. Sim, mas nem que seja só famoso na sua rua, mas é famoso. Por muito bem que você faça, há de haver sempre quem o critique. Mas claro que eu não penso nisso. Mas isso faz parte da natureza humana, que é a inveja, que é o... Se você for a pensar nisso, pois. Você não segue em frente. Não. Ou se for a pensar que veste uma camisola, ou uns calções, ou umas coisas, a pensar naquilo que os outros vão dizer, você não veste aqueles calções. Então, se já gosta, porque não gosta. Precisamente. Faz o seu caminho. São mais os que dizem bem do que os que dizem mal. E ontem teve aqui uma rapariga, Débora, professora do secundário, com uma depressão profunda. E eu disse-lhe assim, mas você, olha filha, você não gosta de si, você mira o seu espelho. Não. Porquê? Você até é bonita. Você até podia ser feia. Mas não, você é bonita. Porquê que você não gosta de si? Mas eu não gosto de mim. Pois é, a primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou ajudá-la. Mas você tem que aprender a gostar de si como você é. Mas já o meu psicólogo me disse isso. Ora, está a ver que o gajo tem razão. Claro que tem razão. Portanto, além de fisioterapeuta, também agora psicólogo. Eu acho que sempre fui. Quando, por exemplo, eu tenho muitos pacientes meus que são psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras. A psicologia é saber falar com as pessoas, acima de tudo. Alguns trabalham mesmo diretamente, claro. E eu digo assim, doutor isto, doutor aquilo. Eu digo assim, vocês chamam doutor, o que é que ele tem que chamar assim? Um autodidata, por exemplo? Pronto. Deixa para terminarmos este episódio com o autodidata. Fitoterapeuta, holístico, oleiro, escritor, acima de tudo um bom samaritano, porque ajuda as pessoas. Sim, principalmente. Foi o episódio 11 do Alentejanando. Voltamos para a semana com mais um convidado. Alentejanando.